Eu quero saudar a todos vocês com o amor do nosso Deus, o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo. Que o bom Deus, Ele continue presente conosco. Confesso que estava ali atrás, ouvindo os louvores, e principalmente esses dois últimos louvores que foram cantados e tocados aqui, me deixou bastante emocionado. Nosso Deus merece todo louvor, toda glória, que tem que vir do coração, com sinceridade. E muitas vezes nós ficamos preocupados com instrumentos e esquecemos que o louvor tem que vir sempre do nosso coração. E eu louvo a Deus porque Ele aceita a nossa adoração. Antes de começar lendo a palavra, te agradeço, Aline, pelo elogio, dizendo que o tio está elegante. Irmãos, alguns irmãos da igreja têm me ligado e perguntado. A Aline já falou que logo no início, quando é que a igreja de Parque Cláudia vai voltar com os cultos presenciais. Nós temos uma preocupação muito grande. A igreja de Parque Cláudia é totalmente diferente das demais igrejas. E você sabe que, quem já veio aqui à igreja, sabe que a igreja ela não tem janelas, né? E a igreja também, o espaço é bem pequeno. E nós temos uma preocupação muito grande com a vida dos nossos irmãos, dos nossos amigos que vêm também nos visitar. E nós estamos preocupados com isso e orando para que, como o Neno disse aqui, que essa pandemia passe logo, que a vacina seja descoberta e que possa imunizar as pessoas. Eu, falando há pouco tempo com o Neno, enquanto eu estava na sala meditando na palavra de hoje, eu coloquei na internet e vi algumas igrejas nossa mesmo, igrejas adventistas, o pessoal já fazendo os cultos presenciais, até mesmo fazendo a live, e de fundo eu falei até com meu irmão, choro de criança. Eu fico muito preocupado, irmãos, que os líderes de igreja precisam se preocupar com as pessoas. E no protocolo, né, crianças pequenas não podem estar participando dos cultos, idosos, né, acima de 60 anos também não podem estar participando de cultos de igreja que estão sendo abertas. E eu faço um apelo em nome de Jesus que esses nossos líderes tenham preocupação. Eu estava acompanhando há pouco tempo também, dizendo que aqui em São Paulo cresceu um pouquinho mais de mortes por causa de Covid. Vamos ser um pouco mais coerentes, vamos ser um pouco mais de prudentes com relação a isso, irmãos. Tá? Uma outra coisa, eu quero só deixar um anúncio aqui. A comissão da nossa igreja hoje ela vai estar reunida. A reunião é presencial, porque a comissão, como é poucas pessoas, dá para a gente distribuir bem aqui na igreja. Nós vamos tratar de alguns assuntos concernentes à manutenção, algumas obras que nós precisamos fazer aqui na igreja. Então, convido aos nossos líderes que estejam hoje presentes para nós discutirmos essas coisas. Eu já disse que algumas obras já começaram a ser realizadas, né? Nós já começamos a trabalhar aqui com os ar-condicionados. Você pode perceber que um deles foi tirado porque o compressor não está bem, foi levado para manutenção. A sala das crianças já foram pintadas. Você que estão aqui, se quiser dar uma olhada lá, pode ir lá dar uma olhada. As salas das crianças estão sendo pintadas. E algumas coisas que nós vamos precisar fazer aqui na igreja, para que quando você voltar, nós possamos realmente prestar um culto de adoração e louvor a esse Deus maravilhoso. Eu confesso que quando começou essa pandemia, há poucas semanas depois, eu mandei uma mensagem para a Aline. Não sei se a Aline vai se lembrar. Eu falei, Aline, se prepara, querida. Já começa a ver com o pessoal de louvor, o pessoal que adora e canta, porque quando nós voltarmos dessa pandemia, nós vamos fazer um culto de louvor e gratidão a Deus de todo o nosso coração. Vai ser um culto de gratidão e de louvor a Deus. Mas eu imaginava que seria rápido, seria pouco tempo, mas nós já estamos chegando aí a 5 meses, né? Vamos chegar a 5 meses dessa pandemia, mas em nome de Jesus,
seremos vencedores. E você, irmão, é vencedor. Você que está em casa, não deixe que a sua fé esfrie. Continue louvando a Deus, adorando a Deus. Eu quero neste momento orar com você, para que o bom Deus ele possa nos ajudar na palavra neste momento. Nós te louvamos, bom Deus, em continuação ao louvor que já foi elevado ao Senhor. Suplicamos que a tua presença ela continue conosco. E ao sentirmos a tua presença, que a nossa vida seja transformada. Como há pouco tempo pregou aqui o Samuel, nós somos um vaso quebrado, então o Senhor restaura a vida de cada um de nós. Visite, Senhor Deus, cada lar neste momento com teu Santo Espírito, para que a mensagem possa calar fundo no coração de cada um, e que haja transformação, e que haja, Senhor Deus, realmente o refrigério pela presença do Espírito Santo. Por favor, ilumine a minha mente agora, que ao falar, eu falo inspirado pelo teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus, ela tem que ser sempre exaltada em todos os cultos da igreja. E eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 65. Isaías 65. E eu vou fazer a leitura desse texto na linguagem atual. Bíblia na linguagem atual. E eu quero que você acompanhe comigo Isaías capítulo 65. E o tema da mensagem de hoje, você já percebeu aí, julgamento e salvação. Isaías 65. O Senhor Deus disse: eu estava pronto para atender o meu povo, mas eles não pediram a minha ajuda. Estava pronto para ser achado, mas eles não me procuraram. A um povo que não orou a mim, eu disse: estou aqui, estou aqui. O dia inteiro eu abri os braços, pronto para receber o meu povo, um povo rebelde, um povo que anda no caminho do mal, seguindo sempre os seus próprios caprichos. Essa gente vive me provocando abertamente. Eles oferecem sacrifícios em jardins sagrados e queimam incenso sobre altares pagãos. Eles vão aos cemitérios para consultar os mortos e passam as noites em lugares desertos para receber visões. Comem carne de porco e enchem os seus pratos de comida impura. Depois dizem aos outros: parem, não nos toquem, pois somos mais santos do que vocês. Essa gente me faz ficar irado. A minha ira é como um fogo que não se apaga. Tudo que eles fazem está escrito no meu livro, e não descansarei até castigá-los. Eu farei com que eles paguem pelos seus pecados, e também pelos pecados dos seus antepassados. Eles queimaram incenso sobre altares pagãos, nos montes, e me ofenderam com esses sacrifícios. Por isso, farei com que eles paguem pelos seus pecados, por todos eles, um por um. O Senhor falou. Versículo 8. O Senhor diz: quando alguém encontra algumas uvas cheias de suco numa parreira, diz: não vamos destruí-las, pois o vinho que fizemos com elas será uma bênção para nós. Assim também, por amor dos meus servos, eu não destruirei todo o meu povo. Farei com que os descendentes de Jacó e o povo da tribo de Judá tenham muitos descendentes, e com que sejam donos dessa terra. O meu povo escolhido será dono da terra prometida, e sempre viverá nela. E se o meu povo procurar fazer a minha vontade, a planície de Saron servirá de pasto para as suas ovelhas, e o seu gado passará no vale da desgraça. Mas alguns de vocês se afastam de mim, desprezam o meu monte santo, e fazem ofertas de comida e de vinho a Gade e a Mene, os deuses da sorte e do destino. Pois então o destino de vocês será morrer à espada. Eu farei com que todos fiquem de joelhos para serem mortos, pois eu os chamei, mas vocês não responderam. Eu lhes falei, mas vocês não deram atenção. Pelo contrário,
fizeram o que me desagrada, escolheram coisas que me aborrecem. Portanto, o Senhor Deus diz: aqueles que me servem terão comida e bebida, mas vocês passarão fome e sede. Eles serão felizes, mas vocês serão humilhados. Eles cantarão cheios de alegria, mas vocês gemerão de tristeza, chorarão com o coração cheio de angústia. Eu, Senhor, Deus, os matarei, e os meus servos, o meu povo escolhido, usarão os nomes de vocês para rogar pragas, mas nos meus servos eu porei um novo nome. Qualquer pessoa na terra prometida que pedir uma bênção, vai pedi-la ao Deus fiel. E quem fizer uma promessa, a fará em nome do Deus fiel. O Senhor diz ao seu povo: vocês esquecerão as desgraças que sofreram, e eu também não me lembrarei mais delas. Pois eu estou criando um novo céu e uma nova terra. O passado será esquecido, e ninguém lembrará mais dele. Alegrem-se, fiquem felizes para sempre com aquilo que eu vou criar, pois vou encher de alegria a cidade de Jerusalém e vou dar muita felicidade ao seu povo. Eu ficarei contente com Jerusalém e o meu povo se encherá de alegria. Nunca mais se ouvirá em Jerusalém nem barulho de choro, nem gritos de aflição. Nunca mais morrerão ali criancinhas de poucos dias. Ninguém morrerá antes de ficar bem velho. Morrer aos 100 anos será morrer moço. E não chegar aos 100 anos será uma maldição. Vocês construirão casas e morarão nelas. Farão plantações de uvas e beberão do seu vinho. Não construirão casas para outros morarem nelas, nem farão plantações de uvas para outros beberem do seu vinho. O meu povo viverá muitos anos, como as árvores, e todos terão o prazer de aproveitar as coisas que eles mesmos fizeram. Todo o seu trabalho dará certo, e os seus filhos não acabarão na desgraça, pois eles e os seus descendentes serão a raça que eu abençoarei para sempre. Antes mesmo que me chamem, eu os atenderei. Antes mesmo que de acabarem de falar, eu responderei. Os lobos e os carneirinhos pastarão juntos, e os leões comerão palha como os bois, e as cobras não atacarão mais ninguém. E no meu santo monte não acontecerá nada que seja mal ou perigoso. O Senhor falou. Louvado seja Deus. Veja que mensagem maravilhosa para o povo de Israel. O povo de Israel, quando eles saíram do Egito, a ordem divina era que eles desapossassem todos os povos que estavam lá. Os filisteus, os ferezeus, os jebuseus, todos aqueles povos, eles tinham que sair. Mas quando você lê a Bíblia, você percebe que o povo de Israel, algumas das tribos, se não a maioria, não seguiram o conselho divino. Eles permitiram que aquelas nações, as pessoas ficassem no meio deles. E alguns daquelas nações viviam nas colinas e nos montes. E algumas nações falaram: não, deixa o monte para lá. Esse povo que ficou lá em Jerusalém, no meio do povo de Deus, foi uma grande perturbação para o povo de Israel, porque eles não seguiram os conselhos divinos, eles não seguiram o que Deus queria. E aqui agora Deus fala para aquele povo: eu fui buscado por um povo que não perguntava de mim, eu fui achado por um povo que não tinha o meu nome, sabe, que não tinha o sobrenome de Deus. Israel quer dizer aquele que luta com Deus. Israel tem o nome de Deus sobre a nação, sobre eles. Os outros povos não, mas foram esses povos que começaram a buscar o Deus Todo-Poderoso. E Deus diz o seguinte: olha, quando eles começaram a chamar meu nome, Deus começava a falar: ei, eis-me aqui, eu estou aqui. Mas o povo de Deus não o buscava, muito pelo contrário, começaram a queimar incenso para outros deuses. Alguns deles começaram a ir aos cemitérios e lá para invocar os mortos, abominação ao Senhor. E Deus disse: olha, eu mesmo vou castigar vocês, eu mesmo vou matar vocês, se vocês continuarem nessa desobediência. Há um texto bíblico, 1 Crônicas, no capítulo 4, versículo 6, diz: o meu povo pereceu porque lhe faltou conhecimento, ou porque falta conhecimento. Eu faço uma pergunta para você: será que realmente o povo de Israel não tinha conhecimento?
Eles não conheciam quem era Deus, eles não conheciam quais eram os mandamentos de Deus com relação à família, com relação à sociedade, com relação a tudo que Deus tinha falado para eles. Será que eles não tinham conhecimento? Sim, eles tinham conhecimento. O que esse texto bíblico de 1 Crônicas 4, verso 6 quer dizer para mim e para você é o seguinte, que aquele povo pereceu, não foi porque lhe faltou o conhecimento, mas a maneira como eles faziam com o conhecimento que eles tinham. Não souberam usar o conhecimento. E hoje a mesma coisa acontece conosco também. Sabe, você que está me ouvindo, talvez você seja de uma outra denominação religiosa, você sabe que a sua igreja tem conhecimento da Bíblia, e tem muitas outras coisas também. A igreja adventista também é assim. Só para você ter uma ideia, a igreja adventista, ela tem vários livros. Por exemplo, nós temos esse livro aqui, chamado o livro Nisto Cremos. Aqui estão as 28 doutrinas da igreja adventista. Sabe que, quando você abre esses livros, você vê aqui o texto da Bíblia, a palavra de Deus falando aqui. Isso é conhecimento. Nós temos outros livros também que mostram como você aprender a dar um estudo bíblico para as pessoas, da palavra de Deus. Isso é conhecimento. Nós temos, por exemplo, esse outro livro aqui que fala declarações da igreja. São declarações que a igreja adventista faz sobre o aborto, sobre assédio sexual, sobre o homossexualismo, clonagem, ecumenismo, muitos outros temas. Quais são as declarações da igreja com relação a isso, de acordo com a palavra de Deus? A igreja tem um manual chamado Manual da Igreja, que são as diretrizes para a igreja local, para a igreja mundial seguir. Nós temos também esse guia de estudo da palavra de Deus aqui, lição da escola sabatina, que é um estudo indutivo da palavra de Deus, semanal, dia a dia. Nós temos alguns escritos, vários escritos de Ellen White. Nós temos também, isso é conhecimento. Nós temos aqui um livro de estudos bíblicos, com vários estudos bíblicos para serem dados para as pessoas. Temos também a meditação matinal, que é uma meditação diária. E temos muitas outras coisas. Tem esse livro aqui pesado, que é chamado Tratado de Teologia, que é um estudo aprofundado de muitos temas da Bíblia, que fala de Deus, a essência de Deus, quem é Jesus, o Espírito Santo, a igreja de Deus, fala muitas coisas. Conhecimento nós, como povo de Deus, temos. Então nós não estamos perecendo por falta de conhecimento. A geração de hoje está pior do que o povo de Israel no passado. Porque conhecimento nós temos demais e de sobra. Mas o que falta é o que você e eu fazemos com esse conhecimento. O que falta para nós é sabedoria. Então eu não estou dando outro texto para a passagem da Bíblia. Deus quer dizer, o meu povo pereceu porque lhe faltou sabedoria. Tinham conhecimento, mas não praticavam o conhecimento. O povo de Deus hoje está perecendo por causa disso. Porque lhe falta conhecimento. Desculpa, a Anne falou ali Oséias, né? 4, verso 6, Anne. Oséias 4, 6, colocaram aqui na tela para mim ali, que estão me corrigindo. Ok, E não, esse sim, o outro é do meu povo, que chama pelo meu nome, 1 Crônicas, isso mesmo, desculpe, filho. É Oséias 4, 6, que fala essa passagem que eu acabei de dizer para você. O meu povo pereceu porque lhe falta conhecimento. E eu quero fazer uma pergunta para você muito clara. Muitas pessoas dizem uma coisa interessante, a gente ouve por aí muito, que placa de igreja não salva ninguém. Placa de igreja não salva ninguém. Você que está me assistindo agora, a Aline, o pessoal aqui que está no chat aí vai ver para mim. Eu quero que você me responda. Quem é a igreja? Deus tem uma igreja verdadeira. E enquanto você vai escrevendo, eu vou continuar o sermão aqui. Quem é a igreja? Responda para mim. Quem é a igreja? Daqui a pouco a Aline ou o Neno vai dizer para mim assim, qual é a resposta de vocês? Quem é a igreja? Sabe, muitas pessoas dizem, a igreja perdeu a santidade. A igreja já não é como era antigamente, de anos atrás. Eu quero dizer para você o seguinte, que a igreja, ela não perdeu a santidade. Não, ela não perdeu a santidade. A igreja continua santa. O que aconteceu foi que o joio aumentou no meio do trigo. O joio aumentou no meio do trigo. Pois a igreja verdadeira, ela é santa. Santa no vestir, santa no comer, santa no andar, santa no falar, santa nos seus relacionamentos. A igreja, ela é diferente. A igreja verdadeira, ela é diferente. Quem é a igreja? Para você que está aí me ouvindo agora, me assistindo, quem é a igreja? Alguém já deu resposta aí? Pode falar?
Alguns dizem a igreja sou eu, somos nós. Quem é a igreja? Para você que está aqui, quem é a igreja? Porque é muito fácil dizer placa de igreja não salva ninguém. Mas quem é a igreja então para você? Se você respondeu a igreja somos nós, você está redondamente errado e enganado. A igreja não somos nós. Você percebe que eu fiz a pergunta no singular e você me responde no plural. Você percebeu? Eu fiz a pergunta, quem é a igreja? Eu não falei quem são a igreja ou as igrejas. Quem é a igreja? Aí o que você me responde? A igreja sou eu. Foi cantado um hino aqui, eu sou casa de Deus. Não falou, nós somos casa. Não, eu sou casa de Deus. Sabe, é essa igreja que precisa se reinventar novamente. A igreja jamais perdeu sua santidade, mas é porque no meio da igreja tem um joio e vai continuar até a volta de Jesus. Nós precisamos olhar para nós, irmãos, e ver o que nós estamos fazendo do conhecimento que nós temos. Conhecimento temos de sobra. Precisamos aplicar esse conhecimento para sermos chamados de povo de Deus, um povo santo, uma nação santa. É isso que Deus quer de cada um de nós. Eu me lembro que quando deu início essa pandemia, né, pouco de mais de um mês, alguns dias depois, a gente via na rede social as igrejas, as pessoas, as congregações, as pessoas arrecadando alimento para levar para as pessoas, aquela coisa toda. Não sei se você vê, assiste aí ou vê rede social diferente da minha, mas eu vi que essas coisas pararam, né? Parou. Parece que a cesta, o alimento que foi dado lá no início é um alimento Highlander, né? Que tem vida duradoura, que não morre. Você percebe, irmãos? E hoje, então, nós olhamos para a igreja que precisa ajudar o próximo, uma igreja que precisa crescer para a honra e glória de Deus, a gente não vê isso. As pessoas estão mais acomodadas com seus afazeres e esquecem do seu próximo. E eu vou dizer uma coisa para você, eu estou dizendo para a minha igreja aqui. Às vezes eu tenho vergonha de andar aqui na rua da minha igreja, porque eu vou ver que as pessoas vão me ver, eu sei que tem pessoas aqui que estão passando necessidade, sabe, Neno? Eu sei, nós ajudamos muitas pessoas aqui, mas precisa de mais. As pessoas hoje estão precisando de alimento, as pessoas estão precisando de várias coisas. E a igreja, que é você, e a igreja que sou eu, precisamos mostrar por quê e para que nós estamos aqui. Sabe? Hoje nós vivemos uma igreja muito hipócrita, e eu me coloco nesse meio. Algum tempo atrás, bem no início dessa pandemia, eu vou dizer que o Espírito Santo está pedindo para me dizer, e o que o Espírito Santo coloca na minha boca eu falo, e algumas pessoas às vezes acham até meio pesado o que eu falo. Eu tinha colocado no grupo da igreja, né, uma sugestão. Por que a gente não fazer aí talvez num dia de culto mesmo, um dia de domingo, um drive-thru aqui, e você, irmão, que quer ajudar alguém, você só passa aqui com o seu carro, deixa um alimento aqui, deixa, sei lá, um material de limpeza, alguma coisa assim, para doar para a nossa comunidade aqui, pessoas que estão precisando. Aí ninguém respondeu nada. Se percebe? Aí a Bíblia diz que esse povo me honra com seus lábios, mas o coração está longe de mim. Sabe, nós precisamos nos reinventar, irmãos. Eu não digo isso porque sou mais santo do que você, não, porque a Bíblia diz assim, que muitas pessoas falam assim, olha, não chegue perto de mim porque eu sou mais santo do que você. Eu, como líder dessa igreja, eu preciso alertar vocês, meus irmãos. Sabe, nós precisamos, irmão, chegar a ler mais a Bíblia, ler mais a palavra de Deus. E eu quero mostrar para vocês agora aqui, Binho, você ligou já o projetor aqui, filho? Tem que ligar ele, que eu vou passar um slide aqui. Eu vou mostrar alguns slides para você ver, irmão, o que a leitura da palavra de Deus faz na vida daquelas pessoas que estudam a palavra de Deus diariamente. É uma coisa fantástica, eu fiquei de boca aberta, né, com isso que os Estados Unidos lá, um departamento dos Estados Unidos, eles fizeram com relação à leitura diária da palavra de Deus. E você vai perceber, irmãos, o que a palavra de Deus, ela tem poder para transformar, ela tem poder para ajudar você a chegar mais perto do Senhor Jesus Cristo. Então, o meu apelo é que você jamais deixe de ler, estudar, examinar a palavra de Deus. Sabe, Deus, ele está nos julgando. Mas esse julgamento de Deus é para a nossa salvação. Mas se nós continuarmos rebeldes contra Deus, ele diz, eu vou matar você. Se apagar só a sangue aqui, acho que fica bom. Até o pessoal de casa, se não apagar tudo, vê como fica aqui na imagem aqui.
Isso. Perceber se o pessoal de casa consegue enxergar aí, né? E aí eu coloquei logo lá em cima: decida o que você quer da vida. Decida o que você quer da vida. E essa pesquisa foi feita no Centro de Engajamento Bíblico nos Estados Unidos, com 40 mil pessoas, entre 8 e 80 anos. Essa pesquisa foi feita sobre questão de ler a Bíblia diariamente. Essa pesquisa ela foi feita somente com crente. Ok? Essa pesquisa foi feita com crentes. E passa o próximo, isso. E qual foi o resultado desta pesquisa? Qual foi o resultado dessa pesquisa? Primeiro, quem leu a Bíblia um dia por semana teve um efeito quase insignificante em algumas áreas chave da sua vida. Ou seja, uma pessoa que lê a Bíblia uma vez por semana, não dá para ver não, né? Tá, eu vou lendo aqui, tá bom. Então assim, tudo aqui eu vou lendo aqui, o pessoal vai acompanhando, né? Então, uma pessoa que lê a Bíblia somente uma vez por semana, não tem mudança em nenhuma área significativa da sua vida. Próximo. Segundo, quem leu a Bíblia 2 dias por semana, teve o mesmo efeito de quem lê uma vez só por semana. Ou seja, não teve efeito nenhum. Ou seja, aquele que leu, por exemplo, uma vez por semana, às vezes é aquele irmão aquele crente que vem à igreja somente no dia de culto, no culto de sábado, ou na sua igreja no culto de domingo, e quando o orador fala, abra a sua Bíblia, vamos ler, ele lê. É só aquela leitura que ele faz, chega em casa, a Bíblia é esquecida. Não muda nada na vida dessa pessoa. Próximo aqui, filha. Então, o terceiro, quem leu a Bíblia 3 dias por semana, houve um sinal diferente no mapa mental, como se fosse um batimento cardíaco. Ou seja, a pessoa que lê 1, 2, 3 dias por semana a Bíblia, aí eles monitoraram aquelas pessoas e houve um insightzinho, como um batimento cardíaco. Mas irmãos, mas quem leu a Bíblia 4 ou mais dias por semana, o efeito subiu de uma forma incrível. Subiu de uma forma incrível. O esperado seria que fosse assim, ó. 1, nada. 2, nada. 3, um batimento cardíaco. 4, um outro batimento cardíaco. Não. Sabe o que aconteceu quando a pessoa que lê 4 dias por semana, houve um salto muito grande. E o que aconteceu? A conclusão. Vamos lá. Pessoas que estudaram a Bíblia 4 ou mais vezes por semana, tiveram vezes na semana. Esse contato que tem muitas pessoas que visitam pornografia, inclusive já descobriram alguns pastores aí que na noite lá entram nesses sites pornográficos. Mas a pessoa que dedica tempo com a palavra de Deus, ele não tem tempo para isso, cai. Mas eu não vou falar só de coisa ruim, vou falar de coisa boa. A pessoa que leu a Bíblia 4 ou mais vezes por semana, o aumento da fé cresceu 200%. O que a Bíblia diz? A fé vem e ouvir pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Não é pela palavra do bispo, não é pela palavra do apóstolo, não é pela palavra do pastor, não é pela palavra do papa, é pela palavra de Deus. Então o que você está fazendo com a palavra de Deus? Está permitindo que pessoas ditem as regras para você. Vá na Bíblia. É ela que vai trazer transformação para a sua vida. 200% de aumento na fé. Próximo. Aumento no discipulado, 230%. Ou seja, você vai proclamar, vai falar para as pessoas desse Deus maravilhoso. Sabe? De alguma forma você vai falar de Jesus, vai ser uma testemunha de Jesus. E próximo, e aí? Eu quero convidar o Jeff agora. E aí? O que você vai decidir da sua vida? O que você vai decidir da sua vida? Deus hoje, Ele está chamando a mim e a você sair desse estado de letargia, sair desse estado de mornidão espiritual e se aproximar do Espírito Santo, que é um fogo consumidor, um fogo que purifica a alma. Conhecimento nada é. A palavra de Deus diz: a sabedoria do homem
é loucura para Deus. O que você irá fazer com o conhecimento que você tem, na sua igreja mesmo aí? Deus hoje, Ele está chamando você, Bruno. Deus está chamando você, Marco. Você, Winnie. Você que está me assistindo aí, Deus está chamando. Ele está com os braços abertos. E eu quero só dizer uma coisa para você aqui. Se você ler novamente o capítulo 65 do profeta Isaías, o profeta Isaías, eu percebo que ele está dando essa mensagem com um certo receio, com um certo medo. Sabe por quê? Porque vez após outra ele diz: o Senhor é quem disse. É o Senhor que está falando. Porque a mensagem era dura para o povo. Hoje as pessoas vão à igreja, vêm à igreja, mas querem somente ouvir coisas para afagar o seu ego. Precisam ouvir a verdade da palavra de Deus. E Deus mandou essa mensagem. Isaías foi dar essa mensagem, mas ele estava receoso dessa mensagem, porque é uma mensagem dura. Imagina Deus falar assim: olha, eu fui buscado por um povo que não me conhecia, que não perguntava de mim. Eu sempre estava com braços abertos para receber o meu povo, estendia minhas mãos, mas esse povo é um povo rebelde. E quando nós lemos a história do povo de Israel, nós falamos assim: olha, como esse povo era cruel, como esse povo era rebelde. E quem é você hoje? Que tipo de crente? Crente não. A Bíblia diz que crente, até os demônios, eles creem e estremecem. Você precisa ser cristão. Cristão é um representante de Cristo aqui na terra. Somos embaixadores do reino de Deus. Precisamos mudar a nossa mentalidade. O mundo lá fora está sofrendo. Pessoas sofrendo. Pessoas morrendo. Sem ter o conhecimento de Deus. E essa morte é para a eternidade. Deus vai requerer de cada um de nós. Sabe, eu faço um apelo a você. Mude a sua vida. Senão as circunstâncias, esse mundo, ele vai te mudar para pior. Pois não adianta você vir a um templo e dizer: eu sou casa de Deus, sendo que o Espírito Santo ele não habita em você. Porque quando o Espírito Santo habita, e você vai ver o que acontece. Gálatas 5:22 em diante. Diz que quais são os frutos desse Espírito maravilhoso. E aí você vai entender o que eu quero dizer para você hoje, nessa manhã de sábado. Você que está aqui na igreja comigo, saia daqui hoje com uma nova mentalidade. Você que está me assistindo aí, reflita mais. Veja que ao seu redor, bem perto de você, tem alguém necessitado. Use o seu talento, use o seu dom para exaltar o Deus Todo-Poderoso. A minha oração é que você jamais deixe de ler a Bíblia, a palavra de Deus. Se um dia você for na minha casa, você vai perceber que a Bíblia é o livro que fica na minha cabeceira. E às vezes à noite, quando eu acordo e às vezes perco o sono, eu pego meu celular, aqui tem a Bíblia, eu vou ler a Bíblia. Agora, mais ainda depois dessa pesquisa, eu quero ir para o céu. Mas não quero ir sozinho. O meu apelo é que o meu filho, a minha filha, leiam a Bíblia diariamente. Eu não fico investigando eles, mas eu quero que leiam a Bíblia diariamente, todos os dias. E você vai ver a diferença que ela faz na sua vida. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. São João 17:17 diz: a tua palavra é a verdade. Sabe, quando você começar a fazer isso, você começar a ler a Bíblia, ela vai penetrar na sua vida. E quando você vier à igreja, congregar, tudo que acontecer na igreja, os louvores, a mensagem, os cânticos, tudo vai elevar a sua vida para mais perto do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você e eu possamos sair dessa crise que nós estamos passando, transformados para a honra e glória de Deus. Eu louvo a Deus porque essa doença não chegou a nenhum de vocês. Mas e se chegar? E se chegar? Que Deus te abençoe. Vamos orar. Bom Deus,
Obrigado porque Tu és um Deus maravilhoso que está sempre de braços abertos e de mão estendida para nos resgatar. Hoje, eu Te agradeço porque o Senhor me enviou para trazer essa mensagem. Muitos de nós precisamos ouvir essa mensagem. Alguns dizem que a igreja já não é como era antigamente. Não. A igreja, ela continua santificada. É que o inimigo tem colocado o joio no meio e tem tentado, Senhor Deus, destruir a vida de pessoas. Mas hoje, nós entendemos que nós somos chamados pelo Teu nome. Nós precisamos sair, Senhor Deus, da teoria e partir para a prática. Conhecimento nós temos de sobra. Aliás, há muitos anos atrás, nos anos 70, anos 80, a igreja adventista, o povo adventista era conhecido como o povo da Bíblia, porque conheciam demais a Bíblia. Mas o que faziam com esse conhecimento? Hoje nós precisamos, ó Deus, entender que o Senhor quer cristãos que vivam na prática, que sejam representantes de Jesus. O que eu serei, ou o que eu vou deixar de ser, depende de mim, com a ajuda do Teu Santo Espírito. Eu rogo agora a vida de cada um que está nos assistindo hoje e do que estão presentes aqui na igreja, que a Tua unção, que a Tua bênção seja sobre todos, em nome do nosso Senhor e nosso Deus, Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Tenha um bom restante de sábado. Continue aí que o grupo do louvor ainda vai cantar mais uma mensagem. Que o bom Deus guie a sua vida.